Olá, você da internet, você aí da Facebook, YouTube. Aqui novamente o professor Leonardo da Mata, né? Novamente a nossa saga aí, a aula de microbiologia. Nos outros vídeos anteriores eu falei sobre antibiótico, falei sobre a história dele, falei sobre Alexander Fleming, né? Que ele descobriu a penicilina, o fungo Penicillium notatum contaminou Staphylococcus aureus, né? Então hoje a gente vai ver, né, sobre a ação de mecanismo do antibiótico na bactéria. Então, na aula passada, a gente viu que o antibiótico ele pode atuar em vários níveis diferentes da bactéria. Tem antibiótico que pode atuar em parede celular, tem antibiótico que pode atuar em membrana plasmática, tem antibiótico que pode atuar, por exemplo, em metabolismo intermediário, etc. Então, a gente vai ver para esse vídeo hoje, né, no caso, aqui 3 tipos de mecanismos de ação do antibiótico, tá? Então, vamos no quadro comigo? Vamos lá. Então, aqui, ó, mecanismo de ação dos antibióticos. Então aqui, os antibióticos podem atuar em diversos níveis na bactéria. Então, fazendo a revisão do vídeo anterior, a gente vê o seguinte, parede celular, tá? Parede celular. Então, tem antibiótico que atua o quê? Na parede celular, destruindo a parede celular da bactéria. Tem antibiótico também que atua na membrana plasmática, destruindo a membrana plasmática da bactéria. Tem alguns antibióticos que atuam o quê? A nível de ribossomo. No caso, o antibiótico atua a nível de ribossomo, ele inibe a síntese proteica, quer dizer, a bactéria não vai produzir proteína ou vai produzir pouca proteína, tá? Dependendo da concentração do antibiótico. E tem antibiótico que atua no material genético. E tem outros antibióticos que atuam em moléculas orgânicas, né? Que a literatura fala que é chamado metabolismo intermediário. Então é o seguinte, primeiro antibiótico aqui, esse daqui foi o nome do primeiro antibiótico descoberto na história da ciência, penicilina. Tá? Penicilina é uma classe de antibióticos, então existem vários tipos de penicilina, no caso a penicilina O, a penicilina M, penicilina V. Então aqui, esses aqui são exemplos, que eu vou colocar aqui no quadro aqui, ó, são exemplos de penicilina, penicilina O, penicilina V, penicilina M, penicilina G e etc. Tá? Então penicilina aqui é uma classe de antibióticos. Então geralmente essa classe de antibióticos, ela atua o quê? Ela atua o quê? Na parede celular. Então aqui é o nome de uma classe de antibióticos. Na verdade, a penicilina atua numa enzima específica da síntese de peptoglicano. Peptoglicano é a construção bioquímica da parede celular. Então o que seria peptoglicano? Você tem aminoácidos, pepto vem de quê? Vem de ligação. Então aminoácido ligado ao outro é um peptídeo, tá? Pepto é o quê? Aminoácidos, tá? Aminoácidos. E glicano o que? Glicano é açúcar. Então, geralmente, a associação de quê? De aminoácidos mais açúcares, tá? Forma o peptoglicano. Na literatura, está escrito aqui que esse peptoglicano, essa parede celular, ela pode ser chamada também de mureína, tá? Então, vamos supor aqui, você tem aqui a bactéria. Aí, o antibiótico penicilina, ele está aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, penicilina. Então, essa penicilina, né, como é que ela vai destruir a parede celular? Ela vai atuar numa enzima específica de produção do peptoglicano. Então, essa penicilina ela vai ser um inibidor enzimático da enzima que sintetiza o peptoglicano. Tá? Vai ser um inibidor enzimático. Então, tem uma enzima que vai fazer a síntese do peptoglicano. Tá? Mas só que a penicilina ela vai impedir com que essa enzima atue, formando o peptoglicano. Então, o que vai acontecer? A parede celular ela vai se romper. Então, a penicilina ela vai o quê? Ela vai atuar na parede celular, rompendo, destruindo a parede celular. Por quê? Porque a penicilina ela vai inibir a enzima que produz o quê? Que produz o peptoglicano. E assim faz destruir a parede celular. Tá? Beleza. Essa aqui é a ação do antibiótico penicilina, atua a nível de parede celular. Outra aqui, polimixina. Polimixina, ela atua na membrana celular danificando. Tá? Beleza? Então, atua na membrana celular danificando. Então, esse antibiótico penicilina não, polimixina é o seguinte, ele atua aqui nos lipídios da membrana celular. Aqui é a membrana celular bacteriana. Aqui é o modelo aqui de Sindri-Nicholson, né? A camada dupla de fosfolipídio, que tem proteínas aqui. Então, essa polimixina, ela atua aqui como se fosse, assim, um poro, tá? Como se fosse um poro aqui. Então ela aumenta a permeabilidade da membrana celular da bactéria. Então, ela atua na permeabilidade seletiva. Então, por exemplo, uma pessoa está com infecção bacteriana, aí, de repente, a pessoa ela toma a polimixina. Então, a polimixina ela vai criar um poro aqui na membrana celular. Aqui é a membrana celular, tá? Aqui é a membrana celular. Aqui é a membrana celular aqui. Então, vai o quê? Vai entrar muita água aqui. Vai entrar muita H2O.
Então a bactéria ela vai o quê? Ela vai ficar túrgida. Isso, ela vai aumentar de volume e vai o quê? E vai romper a sua parede celular. Então a membrana vai romper e vai romper também a membrana celular, a parede celular. Por quê? Porque a bactéria ficou túrgida. É chamada o quê? É chamada lise bacteriana. Lise é o quê? É quebra, devido à ação da polimixina, que faz um poro aqui na membrana celular e permite com que o excesso de água entre aqui, tá? Na membrana celular da bactéria. Então a bactéria ela morre assim. Então antibiótico bactericida. Outra aqui, ó, aminoglicosídeos. Aminoglicosídeos também é uma classe de antibióticos que atua a nível de ribossomos. Então, aminoglicosídeo vai atuar o que? Acima de ribossomos, tá? Que é uma estrutura na célula bacteriana. Ribossomos não são organelas, tá, gente? Porque o ribossomo não está formado por membrana, tá? O que é associação de RNA mais proteínas. Então, não são organelas. Então, os aminoglicosídeos vão atuar sobre os ribossomos. Então, se ele atua sobre os ribossomos, então ele vai fazer o quê? Ele vai inibir a síntese proteica. Então ele vai impedir com que a bactéria produza o que? Proteínas, ou a bactéria vai produzir pouca proteína. Podem ser bactericida ou bacterostático, dependendo da quantidade desse antibiótico. Então, por exemplo, aqui está o ribossomo aqui está o RNA mensageiro e tal. Então o aminoglicosídeo, tá? Vou colocar aqui, ó, aminoglicosídeo. Ele vai atuar inibindo a síntese proteica, vai atuar aqui a nível de ribossomo. Então a síntese proteica não vai ser realizada. Então a bactéria ela pode morrer, pode ser um antibiótico bactericida, por quê? Porque a concentração ela está aumentada de quê? De aminoglicosídeo, ou pode ser bacterostático, pode inibir o crescimento bacteriano, a multiplicação bacteriana, ou a concentração pode ser baixa, por exemplo. Tá, pessoal? Falou? Tranquilo? No próximo vídeo eu vou falar sobre a ação de outros 2 antibióticos, tá? Vou falar sobre rifampicina, metronidazol, vou falar também sobre a sulfanilamida e vou falar sobre a questão de seleção natural e resistente e sensível, tá? Que é quando a bactéria ela fica resistente ou fica sensível a algum antibiótico, tá? Falou, um abraço aí. Bom, continuando aqui a saga, do estudo dos antibióticos, a gente vê o seguinte, tá? Então, no primeiro vídeo eu falei sobre a penicilina, a ação dela, eu falei também a ação dos aminoglicosídeos e falei também a ação da polimixina. Então, para esse vídeo aqui eu vou falar dos outros 2 antibióticos mais estudados pela microbiologia, que é o metronidazol e a rifampicina e a sulfanilamida, tá? Então é o seguinte, vamos no quadro comigo? Vamos lá. Então, a ação do metronidazol. Então, metronidazol e rifampicina são 2 outros tipos de antibiótico. Então, geralmente esse antibiótico ele atua em outros níveis da bactéria, como por exemplo aqui, atua a nível de DNA bacteriano, podendo destruir ou inibir a síntese dessa molécula. Então, por exemplo, a pessoa está com uma infecção bacteriana, aí toma metronidazol, esse antibiótico, ou toma também o rifampicina. Então, esses 2 antibióticos aqui vão atuar o quê? Aqui no DNA bacteriano. Então ele pode destruir essa molécula ou pode inibir a síntese proteica. Então aqui, rifampicina mais metronidazol, ele atua o quê? No DNA bacteriano. Então, por exemplo, ele pode inibir a síntese proteica. Então a bactéria ela vai se dividir. Então o DNA também tem que se dividir para poder passar as características para a bactéria seguinte. Mas só que se a pessoa está tomando esses 2 antibióticos aqui, ou um só deles, esse antibiótico aqui vai inibir a síntese proteica, isto é, inibir a síntese proteica, inibir a síntese de DNA, que é a chamada duplicação bacteriana. Então isso aqui não vai existir, tá, gente? Geralmente a rifampicina, o metronidazol, ele pode atuar também como antibiótico bacteriostático, também, tá? Porque ele inibindo a síntese aqui de DNA, ele inibe o crescimento bacteriano, tá? A divisão bacteriana, tá? Que é a chamada cisciparidade, ou bipartição, tá? Sulfanilamida. Outro antibiótico super famoso. Essa sulfanilamida esse antibiótico aqui, atuam a nível de metabolismo intermediário, inibindo a síntese de moléculas orgânicas, tá? Então essa sulfa aqui, ela ficou muito conhecida na Segunda Grande Guerra Mundial. Não sei se vocês têm costume de ver filme sobre Segunda Guerra Mundial, tá? Então vocês percebem que na Segunda Guerra Mundial os soldados, acho que somente os soldados no capacete, eles têm um vidrinho assim de um líquidozinho. Então aquele líquidozinho é o que? É a sulfa, tá? Que é um antibiótico. Geralmente quando o soldado ele se machuca, ele passa essa sulfa o que? No machucado, inibindo o crescimento bacteriano. Então a sulfanilamida ela inibe o crescimento bacteriano, evitando infecções, tá? Beleza? Então essa sulfanilamida é um antibiótico bacterostático, porque ela inibe o crescimento bacteriano, tá? Ela foi muito usada na Segunda Grande Guerra Mundial.
tá? Como é que essa sulfanilamida atua? É o seguinte, você tem aqui moléculas presentes no citoplasma bacteriano, então você tem aqui ácido para-aminobenzoico, tá? Então esse ácido para-aminobenzoico, existem enzimas, tá, que conseguem converter esse ácido para-aminobenzoico em quê? Em ácido tetrahidrofólico, tá? Assim a bactéria ela consegue o quê? Ela consegue sintetizar o quê? Proteínas, tá? Proteínas específicas, pode sintetizar proteínas, pode sintetizar também carboidratos, etc. Esse ácido tetrahidrofólico transporta unidades de carbono, tá? Então é o seguinte, se a pessoa está com alguma infecção bacteriana, ela vai tomar o quê? A sulfanilamida. Então essa sulfanilamida, ela tem uma estrutura química muito semelhante à enzima que converte o quê? O ácido para-aminobenzoico em ácido tetrahidrofólico. Então essa sulfanilamida ela vai inibir o quê? Ela vai inibir essa enzima aqui. Então essa sulfanilamida é inibidor enzimático, porque ela inibe essa enzima aqui. Então se ela inibe essa enzima, ela vai impedir com que o ácido para-aminobenzoico se transforme em ácido tetrahidrofólico. Então é assim que é o que a sulfanilamida atua. Ela impede o quê? Ela impede com que o ácido para-aminobenzoico se transforme em ácido tetrahidrofólico. E assim a bactéria ela vai ter uma síntese de molécula orgânica bem deficiente, tá? Devido à ação da sulfanilamida, que inibe a produção de moléculas orgânicas. Falou, pessoal? Beleza? Um forte abraço aí e bons estudos aí. Falou!